Cara, quando a gente fala de AIPC, a gente entende agora que de fato chegou. Deixou de ser só uma cogitação, será que vem, como que vai ser, e de fato tá aí. Já agora faz parte do nosso portfólio. O que diferencia um AIPC de um PC convencional? Apesar de já estar muito no mercado, tem gente que não faz a mínima ideia do que é NPU, o que é um AIPC, para que serve, como ele vai ter um ganho no dia a dia dele. Se usar uma IA que você está usando faz tempo, que você treinou a IA, e a forma como ela te dá as respostas, ela vem do jeito que você precisa, que você está acostumado e do jeito que você gosta. Se você, aleatoriamente, num dia que você tá na rua, você usa o seu celular ali, você acabou de baixar, não tinha no celular. Ela não vai te dar a mesma resposta, o mesmo embasamento que você teria numa IA que você está trabalhando todo dia, por exemplo, no escritório com o Copilot na lei. É trabalho ser da tecnologia da informação. É uma coisa bem complicada, mas quando você vê que existe ferramentas, soluções e ideologias de aplicação, tanto para a parte de hardware, de agents, de software ao todo, cara, é tudo para facilitar a vida. Uma coisa que a gente tem que bater, cibersegurança. A todo momento, sempre está rolando um ataque. A todo momento, a gente nunca pode abaixar nossa viseira. E é uma coisa que todo mundo, às vezes, se questiona, assim, por que eu tenho que atualizar para o Windows 11 se o 10 ainda funciona? Estamos começando mais um PodWcast. Hoje falaremos um pouquinho de Intel, Microsoft e HP, um assunto de extrema importância, IATC, Windows 10, ainda o assunto do Windows 10, e um pouquinho sobre segurança de dados, segurança das informações. Me chamo Paulo Garcia, sou o BU Manager responsável pelo portfólio de HP, e hoje estou aqui com o Miguel, Richard, Felipe, todos os especialistas aqui da Digital Work. A gente vai conversar um pouquinho. Boa tarde, senhores. Boa tarde e bora. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, Richard e Miguel. Vou começar primeiro com eles, tá? Depois a gente conversa um pouquinho de segurança sobre o Windows, mas fique à vontade para poder acrescentar informações. Entendo que a gente vai ter uma conversa super relevante sobre o assunto do momento, que é de fato IA, tá? Meninos, senhores, como que nós estamos hoje falando um pouquinho sobre IA no portfólio de HP? Como que vocês veem realmente essa mudança de tecnologia de portfólio e o que é, afinal, a IAPC, né? O que está agregando e tendo realmente o foco das nossas negociações aqui dentro. Mas, Ruf, pode fazer. Bom, boa tarde, é um prazer participar com vocês, uma honra estar com vocês aqui. Cara, quando a gente fala de AIPC, a gente vem falando bastante aí desde 2022, 2023, passamos até pelo aniversário de 25 anos da Digital, hoje temos kickoff por muito falado sobre, e a gente entende agora que de fato chegou, deixou de ser só uma cogitação, será que vem, como que vai ser, e de fato tá aí, já agora faz parte do nosso portfólio. Hoje a linha G1i da HP, linha G2i também, que a gente já começa a migrar, né, gente? Totalmente com processadores Ultra, já com essa parte de NPU. Fato, acho que é algo que veio para ficar mesmo, né, gente? É uma coisa que a gente no começo via com aquele certo receio, igual tudo que é novo assusta de começo, né? Então, vi chegar naquele negócio do NPU. O que é NPU? Aí vem a Microsoft com aquele discurso inicial. Ah, o que é um EIPC? Como que a gente mede isso? Aí tem as transações por milhões lá, os tops. Como que um PC é medido o desempenho dele com a parte de EIPC? Ah, o EIPC é aquele que atinge acima de 40 tops, então ele vai ser um PC preparado para IA, né? Vai ser performático para IA. Então a gente tem essa divisão aí, essa segmentação da Microsoft estipulando um valor mínimo para desempenho de IA nativa no PC, né? E aí a gente tem essa subdivisão. Aí entra fabricantes Intel, AMD, agora tem a Nvidia também entrando nesse mercado, então tem uma competição gigantesca. Então a gente vê. É, eu conto também. Exato. A gente vê bastante o mercado expandindo para todos os lados que dá para colocar IA. E aí tem esse ganho de performance generalizada, né, que a gente pode dizer dessa forma, que como eu vi num treinamento, se não me engano, acho que foi da Microsoft mesmo, não chegou a ser da Intel. O que diferencia um AIPC de um PC convencional? A explicação dele foi perfeita, é o que eu uso sempre para falar com os clientes. É uma secretária pessoal. Você está ali com uma parte integrada ali no processador, na arquitetura, né, que foi a integração da NPU, e aí é uma assistente pessoal. Tudo que você faz no seu computador, ele aprende por você, potencializa e te dá melhores resultados. Então,
o que define o IAPC para mim é isso, é potencializar tudo aquilo que você já faz e buscar novas informações. Eu vejo que já tá integrável, né? Tá dentro já do sistema, já tá dentro de casa. Então, E apesar de ter bastante tempo, é difícil você conversar com um cliente que não sabe o que está acontecendo, porque tem muito. Ó, segunda-feira, eu tive uma conversa com um cliente, eu falei, você sabe o que é NPU? Ele, cara, eu nunca ouvi falar, então deixa eu te explicar aqui rapidinho. Aí se começa, ele que não sabe, então apesar de já estar muito no mercado, tem gente que não faz a mínima ideia do que é NPU, o que é um IFC, para que serve, como ele vai ter um ganho no dia a dia dele. E pensando até nessa analogia na secretária, vindo, né, do portfólio da Microsoft, o copiloto, né, o copilot, né? Então, ele tá realmente ali para poder te agregar, te ajudar, ele aprende com o que você tá fazendo e, naturalmente, ele é um facilitador. Ele acaba facilitando toda essa operação, porque hoje, no nosso dia a dia, se eu pesquisar lá um termo, um assunto, algum título de e-mail, ele pega uma referência em um Excel, de um Word, uma troca que tiver. deixa eu colocar. E agrega mais, né? Ele coloca você como um banco de dados de você mesmo. Perfeito. É o melhor encaixe, porque as pessoas não veem o potencial que ele consegue enxergar para você no seu passado. E até antes da própria IA chegar, ele consegue acessar, porque tá tudo lá dentro do seu Exchange, tudo guardado dentro do seu banco de dados. É isso, é perfeito. Ali ele entende o que você precisa. Ele lê você. Se literalmente é a capacidade neural, né? Ter esse armazenamento, essa busca inteligente do banco de dados. Apesar dele ter, tipo, essa capacidade gigantesca, ele aprende com você, porque é uma coisa bizarra. Você usar uma IA que você está usando faz tempo, que você treinou a IA, e a forma como ela te dá as respostas. Ela vem do jeito que você precisa, que você está acostumado e do jeito que você gosta. E você, aleatoriamente, num dia que você tá na rua, você usa o seu celular ali, você acabou de baixar, não tinha no celular. Ela não vai te dar a mesma resposta, o mesmo embasamento que você teria numa IA que você está trabalhando todo dia, por exemplo, no escritório com o Copilot, né, Zé? Então, o conjunto da resposta ao trabalho que ela te dá quando você treina a IA é surreal. Eu tenho meu ponto de vista. Eu quero ver de vocês. Somos nós três. É uma tendência que não tem mais volta. É a IA, Copilot, o mundo dessa. É que a gente tava brincando esses dias, IA. Pô, a IA, IA, né? não tem mais volta, né? Aquilo é uma modernidade que realmente não consegue voltar para o antes, porque hoje é um facilitador. Então, eu também entendo que é algo que vem para ficar e cada vez mais com mais inovações, né? Então, é realmente algo fora de série. Bom, eu sei porque eu sou usuário, mas eu quero ver um pouquinho mais de vocês também. Como que ela agrega, como ela melhora a experiência do usuário, né? Como que vocês veem aí a hoje, com o Pilot, até as mesmo os LPUs, o ambiente por todo o ecossistema, como que vocês veem como facilitador para os nossos usuários, nossos clientes hoje? Vamos fazer assim, traz a visão de notebook, de equipamentos, e eu trago a visão da Microsoft. Eu sou de software. Eu tenho uma parada que é um acontecimento real, acho que dá pra trazer aqui pra ficar mais claro. O Miguel participou comigo com a galera da Intel, né? Pode falar de Intel, né? Porque a gente tá falando. É o Microsoft HP 100% derivado do. Que foi um caso real, então dá pra trazer isso, aí você entra com o seu insight que acho que vai ser de grande valia. O cliente bateu na tecla, e aí teve uma conversa muito longa pra gente conseguir explicar pra ele, de que por que um processador com NPU ia me trazer mais benefícios do que uma 14ª geração que não tinha processador com NPU, porque ele tinha mais clock, porque isso e aquilo outro. De primeiro momento, explicar para ele que a arquitetura antes se dividia em CPU e GPU, ele entendeu. Quando eu acrescentei CPU, GPU e NPU, aí ele já ficou meio assim, não entendia o que era NPU. Eu expliquei, e mesmo assim ele ficou relutante, porque ele não conseguia entender o benefício que isso ia trazer para a empresa dele. Por que eu ia pagar mais caro no equipamento, teoricamente porque tem o acréscimo da IA, né? Será que para ele não fazia sentido? Por que eu vou aumentar o meu budget se para mim não vai fazer sentido? E aí a gente trouxe a galera da Intel, explicou para ele, e aí além de eu ter mostrado para ele um arquiteto da Intel mostrar o porquê da arquitetura fazer um diferencial na empresa dele como um todo, aí ele foi entender o que a IA é capaz de fazer, o que o Copilot faz, o que ele faz no seu dia a dia, o que ele otimiza, o que ele gera de ganhos, o que ele entende que é melhor para você no dia a dia. Sim, na parte da computação, porque assim, no dia a dia a gente usa IA para absolutamente tudo, em todo lugar, a todo momento. Coisas básicas, né? Que muita gente fala, isso daqui consome. Exato, da Teams, quando a gente faz uma videoconferência, a parte NPU é consumida justamente aqui. Existe uma opção no Teams de super resolução. As pessoas não sabem que usa IA. A IA por trás, só porque vê o nível.
E aí, às vezes, o cara é tipo, mas eu não sei o que é de fato a NPU por nunca terem levado de maneira aprofundada o conhecimento. Mas o cara já sabe como funciona. Quando você deixa didático ali, claro pra ir, e mostra na prática totalmente ali, o cara pegar e falar, pô, é isso aqui que eu vou trazer de benefício e otimização de tempo, né? Às vezes vai assim, por exemplo, o Paulinho, pô, eu preciso fazer um relatório para apresentar numa reunião de diretoria. Meu, assim, o tempo que você vai gastar lendo, relendo, tal, às vezes o uso da IA ele te ajuda a ter essa praticidade. Pô, bati ali, corrigir um erro rápido para conseguir entregar e não deixar perder o fio da meada das outras atividades, né? Você levar essa otimização de tempo pro cara também, né? Eu vou até adicionar o ponto, né? A gente usa muito Copilot interno e quando a gente tem uma NPU, olha, eu tendo a visão de software, analisando hardware, a gente roda as a service e tudo, né? A gente não roda do próprio equipamento. E esse que é o X da questão, né? Porque não é só eu corrija meu e-mail rapidamente. Eu acho que quando você trabalha com IA muito mais elaborado, parte de relatórios, e muito mais você consegue elaborar isso utilizando seu próprio equipamento, porque rede, todo o processamento via cloud, eu não corto tudo isso. Eu indexo tudo dentro do meu próprio equipamento, preparado para mim, suportando toda a parte de processador, LPU caminhar, tudo um conjuntinho Que conectado. aí vem os tops, né? Cálculo das transações por milhões. Que serve os tops? É o desempenho da sua máquina para IA. IA usa muito processamento. A gente não tem noção do quanto é processamento no cérebro, literalmente, rodando, e você precisa processar isso. Tá, você vai dividir tudo na CPU. Já começa que ele não vai fazer isso, porque senão engargada tudo. Gosto de uma acaba sendo superior. Fê, você trouxe a palavra as a service, você acabou falando de rede e, consequentemente, veio infraestrutura na minha mente. E aí, analisando sobre realmente em grandes escalas. Hoje a gente tem o Copilot, o Autopilot também, e outras ferramentas que acabam facilitando, sendo facilitador dentro de uma operação por um todo. Falar de máquina um para um é muito simples, a gente fazer uma implementação de uma máquina. Chegou, tiro da caixa, implemento, coloca ali, tá tudo bonito. Agora, se a gente analisa uma grande escala, temos clientes e projetos que compram 400 marcas, 500 marcas. Hoje, a IA também veio para facilitar isso. Ao ver de vocês, como que o Autopilot, por exemplo, que é também uma IA embarcada, facilita e não só ela, outros recursos, como que ela acaba agregando hoje, otimizando e sendo facilitador, consequentemente, um retorno até mesmo financeiro para os clientes, para os usuários finais. Como que vocês veem isso? Quer começar? Tá, vamos lá. Cara, Autopilot é a facilidade da TI. Cara, em resumo, eu coloco um Autopilot igual facilidade de TI. Porque, cara, quando você vai fazer um equipamento, a TI você tem que ter a visão, né? A gente, como especialista, a gente tem que ter a visão da TI, sim, não só como especialista das nossas áreas. Mas quando a gente entra como visão de TI, a gente não enquadra só na questão de budget, de usuário, de aplicação de software de segurança, a gente enquadra tudo. Pegando um ponto de Autopilot, a gente pega muito naquela questão de facilidade, mas como se fosse fizesse toda uma preparação antes, facilitar seu processo no futuro. Porque se eu pegar o Autopilot só cru, você vai pensar que ele é um processo que facilita o processo de ativação dos equipamentos com o usuário longe da TI. Colocar dessa maneira facilmente, superficialmente, superficialmente. Mas você vê que a TI consegue tanto a parte de preparar o equipamento, não só no domínio, aplicação, o que o equipamento já vai ter, política, segurança, firewall, rede. E isso eu tô pensando no lado Microsoft. Você faz toda uma pré-configuração e utiliza outras soluções internas, um Tune, por exemplo. Mas você vê que ele contempla tanta coisa junto, embarcada, que o Autopilot é só a ponta final. Só enxerga ali, ó. Beija dos boinos. Você só vê o nome Autopilot. Mas, meu irmão, ele tá trazendo o time inteiro. Tá vindo o time inteiro aqui no time todo bacana. Facilitar a TI. Então, é tanta parte de ajudar a TI, ajudar o usuário. Cara, é pensar numa questão de organização. Você consegue ter usuários que remotamente eles recebem os equipamentos e ativam e já estão tudo preparado para ele fazer a função dele. E a gente facilitar para o usuário, que já está tudo pronto, até mesmo para o gestor de gestão, que você tem tudo listado, organizado, e as anos de Segurança, assim, ó, asterisco segurança, cheque, sabe? Porque você pega esse ponto de não ter brechas, porque, sim, o usuário sempre vai querer uma coisa diferente ou outra, mas quando você pega a parte de compliance organizacional, cara,
você trabalhar com essa questão do autopilot, já preparar, a TI já preparar toda a história, assim, ó, bicho, traz todo mundo aqui, tá todo mundo preparado, só entrega aqui o equipamento, pá. Você já deixa tudo em conformidade. Tá lindo. Tá perfeito. E faça a sua função aqui. Só que eu vejo como TI assim, cara, porque é trabalho ser da tecnologia da informação. É uma coisa bem complicada, mas quando você vê que existe ferramentas, soluções e ideologias de aplicação, tanto para a parte de hardware, de agents, de software ao todo, cara, é tudo para facilitar a vida. E IA tá pra isso. Ela começou como isso. Esse e se vai ter IA, não é. Já começa que já tá se. Já temos. E vai ter mais desse. Você vê que é sempre não só o mercado, mas a tecnologia em si, desde o passado, trazendo esse ponto de vou agregar, facilitar e apoiar. Eu acho que a Microsoft explodiu demais no nome Copilot, porque ele não rouba a função. Ele auxilia, assim, galera. Ele é o copiloto. Esse não é só piloto do Brasil, é pra te guiar. E quando a gente fala desse sistema do autopilot, muitas vezes parece que é um bicho de sete cabeças, né? Nossa, vai ser difícil pra implementar, eu vou ter que fazer isso, aquilo outro, eu não tenho infraestrutura, eu não tenho pessoal. Cara, não é difícil. A partir do momento que você quer desenhar uma estrutura para sua empresa, você quer ter um controle fechadinho ali de TI, você leva a sua dor para um provedor, no caso Digital Work. Você leva isso, você fala das seus problemas, das suas falhas que você tem ali, como que você pode resolver. Poxa, eu quero implementar o meu parque todo, eu quero facilitar para os meus colaboradores, para o meu TI, como que eu faço isso de uma forma rápida, prática, cadenciada e sem que afete novos recursos ou expansão ou troca de parque. Cara, você tem autopilot, você tem tudo. Sim. Fez ali as suas regrinhas, né, as suas governanças, acabou, você não precisa fazer mais nada. Sobe lá e ensina a perícia. Se você começou com o mínimo, já ajuda pra caramba. E depois que vai aprimorando. Processos. Você quebra processos pra facilitar. E hoje, né, querendo ou não, ainda temos vamos dizer assim, resquícios da pandemia, né, onde temos algumas companhias que ainda estão home office, outras já voltaram presenciais, mas temos algumas pessoas, algumas que não são tão expertas em tecnologia, é natural. As pessoas têm mais facilidade, outras nem tanto. E aí você pega um equipamento, você abre na caixa, né, você abriu aqui, tá lá só sendo de boas-vindas, tudo mais, e a pessoa fala, o que que eu passo? Às vezes até aquele receio, né? Putz, eu tenho que abrir ou baixar algum aplicativo, tá tudo 100% pronto. E nós tivemos um caso recente, né? Não podemos abrir o nome de qual cliente, mas tivemos um caso recente que a dor do cliente era justamente essa. Tá, através do sistema operacional, tá tudo lindo. Eu consigo fazer toda a gerência, tenho softwares terceiros aqui que conseguem me facilitar essa orquestração, gerência e manutenção, né, quando necessário. Mas e abaixo? E aí nós chegamos com a Intel. Também acaba nos ajudando, sendo um facilitador, que acaba tendo através do Bipro, que é abaixo do sistema operacional, que aí entra dessa dor. E aí, de certo modo, como que eu consigo ter brutos através dessa tecnologia que está embarcado nos equipamentos HP? Como que vocês veem e como isso acaba facilitando na ponta para o cliente final? Hoje, mais prático do que antes, quando a gente falava de Bipro, e a gente volta para a infraestrutura, o pessoal, ao ouvir o nome do Bipro, pô, mas talvez eu não tenha a infraestrutura correta para poder fazer a utilização. Começa o que é isso? Exato. Eu já vi clientes falarem pra mim Perfeito. de software o que é VPro. Tá escrito no meu notebook, eu não sei o que é. Pô, já o bate-papo é como área de produtos, mas já me deparei com um cenário quando eu estava em vendas de não, mas pô, a máquina tem Vipro embarcado. Tá, o que é Vipro? É verdade, pra gente tá claro, né? Talvez pro outro lado, pra quem tá na ponta, não seja algo tão conhecido, né? Tão simples. Onde que eu vou usar isso? Exato. Como que eu ganho com isso, né? Porque na realidade é um facilitador. Sim. E afinal, o que que é o Bipro? Assim, mas o que conte para nós o que é o Bipro. Então, ó, Copilot, o que é? Era o desenhado. Uns 5 segundinhos ali. É o nosso facilitador de acesso, então, acesso remoto. É uma ferramenta, hoje, com a facilidade do Grid Services, que a gente consegue fazer todo o gerenciamento e armazenamento de dados na nuvem da Intel para facilitar e eliminar de vez os data centers, mas nada mais é ali do que um sistema para dar esse suporte para o time de TI para conseguir fazer uma gestão e um acesso remoto nos equipamentos. Acesso, acho que não tem como resumir mais do que isso, né? O que o pessoal tem que entender, o que é o Vipro? Vipro é um software, Vipro
é uma ferramenta física, uma arquitetura, ele faz parte do processador. O que é o vPro? O vPro, ele está integrado nos processadores, ele é uma tecnologia Intel que vai dentro da arquitetura do processador Intel. Então, ele é uma tecnologia proprietária de Intel. Então, o vPro, basicamente como é o Autopilot, ele é um facilitador para TI. Ele vai gerenciar, vai orquestrar, vai subir atualizações e tudo isso dentro de equipamentos que tem o selo vPro, como você bem disse. O que é o selo vPro que vai na minha máquina? É basicamente habilitar o serviço de gerenciamento de dispositivos móveis ou desktops também da Intel para facilitar que TI tenha um controle, suba atualizações, sem que ele precise estar fisicamente no local. Como você bem disse, ele é antes do sistema operacional. Então, o cara não precisa do equipamento ligado, ele não precisa da sua permissão, porque o cara que é o gerenciador do TI, ele tem acesso a toda a gama do parque dele que tem o equipamento vPro. Eu preciso que o fulano de tal que foi contratado lá na Ásia, sei lá de onde, eu preciso subir uma atualização daquele equipamento, eu preciso fazer uma atualização, subir uma imagem, baixar uma aplicação, porque o usuário tem um acesso restrito a isso. O gerenciador TI não precisa nem da autorização do usuário, a máquina está desligada, ele dá um input, porque ele tem o código da máquina, e a partir disso ele consegue gerenciar, subir atualização, fazer reparos e entender o que está acontecendo no equipamento. E o mais legal é que o usuário na ponta sabe disso, né? Porque mostra, evidencia. Então dá aquela facilidade, beleza, eu sei o que está acontecendo, eu estou vendo o que está acontecendo. mostrado, na verdade, ele mostra um quadrado da tela, tá? Não deve nem não ter capacidade o usuário ter esse conta. Tá. Vou até citar um ponto, porque, por exemplo, quando a gente pensa em Pro, eu do lado de software, eu penso muito no Intel EMA, né? Existem outras soluções entrando junto nesse processo, mas eu já fiz a instalação e configuração de um EMA para fazer a atuação em um equipamento vPro. E você vê a facilidade de controle da TI para apoio ao usuário. Por exemplo, você comentou, cara, se o usuário quebrar a tela, eu consigo acessar. Se as builds com o P, eu consigo entrar no equipamento e validar. E ainda eu consigo ver coisas que não necessita de eu ir fisicamente no equipamento, olhar o equipamento e falar, aconteceu alguma coisa. Vou fazer a atuação. Ó, eu já faço uma aqui. A parte da tela, tudo bem. Se for a parte de uma coisa pré-spotter, entendeu? O cara da TI ele já consegue assinar o equipamento e validar e fazer uma análise. O melhor crise pra gente falar disso foi que a gente conversou com o pessoal da Intel sobre o caso da Counter-Strike. Você vê que justamente o que conseguiu salvar todo mundo foi o acesso do vPro. Né, pra conseguir entrar na BIOS e Rebotar conforme dentro. tá, exatamente. E falando justamente do Windows, né, também, que foi a tela azul, que consequentemente acabou Pro ajuda na tela azul. Tudo Pro ajuda na tela azul. Suporte full KVM, né? meados de outubro, se não me falha a memória, tivemos o fim do suporte ao Windows 10, né? Mas é notório que nem toda a base, e não digo só Brasil, global, aderiu a essa migração para o Windows 11. Qual realmente o risco que isso acaba impactando? E aí vocês podem contribuir também na visão de vocês. Qual que é o risco que isso pode trazer aos clientes? E não somente isso, como você vê alguma virada de chave essencial para falar, beleza, isso vai acontecer? Cara, eu acho que é essencial. E só comentário do quão relevante de fato isso também tem que realmente ser. Eu acho que as pessoas não têm a criticidade, a visão, né, crítica, que é o momento que a gente se encontra quando a gente utiliza um Windows 10. E assim, sendo sincero, existe equipamentos que a gente vê até com Windows XP. Existe, fato. E assim, sendo bem sincero, é um software que já faz muito tempo que está à solta no mercado. E uma coisa que a gente tem que bater, cibersegurança. A todo momento, sempre está rolando um ataque. A todo momento, a gente nunca pode abaixar nossa viseira e ficar tranquilo, porque a todo momento está acontecendo um ataque. E eles só se atualizam a todo momento, né? Os antivírus têm IA agora. Os antivírus têm IA, mas Perdão, os vírus têm IA. eles têm IA, e assim, os crackers utilizam para isso, né? A gente tá fazendo com... Não é o hacker que é pro bem, a gente tá trabalhando com um cracker, o cara tá realmente querendo atacar e fazer um processo. E assim, ele não vai ter na cara dura que ele vai atacar o sistema, ele já vai mostrar a cara dele. Cara, ele começa de pouquinho em pouquinho. E assim, de pouquinho em pouquinho, o sistema operacional tá junto nessa. Ele precisa de uma máquina. Porque ele precisa de uma ponta. Pega uma ponta da outra. E ele consegue acessar todo mundo. Só que ele entra e fica quietinho. Isso que eu entro bom. O Windows 10 já tá há muito tempo. Quando a gente não tem, a Microsoft fica sempre atualizando.
parte de segurança, não só as atualizações que trazem melhorias do sistema operacional, mas eles trazem implementações na segurança do equipamento. O Defender ele já não é o Defender que a gente conhecia quando saiu o Windows 10, gente. O Defender ele já é uma ponta muito forte. Você está no mercado há muito tempo complementando isso. Só que o sistema operacional é a primeira ponta ali. Ele precisa estar atualizado com políticas e regras da segurança. Se você tem um sistema operacional que não está atualizado, olha a ponta. Você acha que ele não consegue, ou um cracker, ele não consegue acessar, pesquisar e ver uma brecha? E se ele pegar a edição, né, a versão que está a edição do Windows do usuário, ele consegue atacar essa brecha em si, tá todo momento rolando. A atualização do Windows 11 ela é muito importante para isso, sendo bem sincero, porque não é só porque é um novo software da Microsoft, não. O principal ponto da visão da Microsoft é não só a parte de colaboração. Copilot estão junto nessa, existe Copilot dentro do Windows 10, mas não é esse o ponto, é segurança. Já começa a gente com TPM, foi o primeiro ponto. Deu muita fala sobre o TPM, o chique TPM, mas é aquele ponto. Vou lançar um software com segurança. É a visão. O recurso deles é o Windows mais seguro de todos os tempos. Esse é o ponto, é o X da questão. Não é só a facilidade, um jeito fácil do usuário. É souvenir para o usuário ficar feliz com novas telas, sabe? Mas pegar num ponto focal que isso não é para o usuário final, não é só para o Windows, um Windows 11 Home, por exemplo. Fica com uma aparência diferente, né? É para o corporativo. É para quem tem foco falar, eu tenho que proteger meu ambiente. Como que eu vou fazer? Cara, fecha toda essa região aqui, ó, com segurança. E o que você começa? Com sistema operacional. Todos têm um sistema operacional, gente. Janeiro 1. É primeira camada, gente. É um sistema operacional, é o usuário da ponta final. E é uma coisa que todo mundo às vezes se questiona assim. Por que eu tenho que atualizar para o Windows 11 se o 10 ainda funciona? Ok, igual o Femen disse, é que funciona de fato, mas e a parte de segurança? E realmente o que importa? A partir do momento que você está exposto, está vulnerável a qualquer tipo de ataque, o Windows 10 é uma porta aberta. Você abriu a janela, a porta da sua casa, deixou escancarada para qualquer invasor poder entrar. Então, basicamente é isso. E além da segurança, né, querendo ou não, é um ponto que também entra, né? A incompatibilidade de drivers dos softwares, de certo modo, estão sem nacionalidade. Eu botei seu nome. Às vezes até navegador. Exato. Não é só incompatibilidade, sistemas legados que rodam e as pessoas não atualizam por causa que roda no Windows 10. E, consequentemente, você pode ter perca de performance, de produção, ou uma outra vulnerabilidade que acaba... E não é nem, Paulo, não é nem na parte de, eu tenho que atualizar o meu sistema. A gente continua batendo na mesma tecla, assim, segurança. Se eu tenho um sistema legado que tem brechas que está há muito tempo solto na internet, essas brechas estão soltas também. O sistema operacional, sistemas, softwares, eles têm que estar atualizados. Assim, a gente chega no cliente, fala de vPro, fala do Work Security com as máquinas da HP, aí vai ver o sistema operacional do cara, Windows 10, não, apesar que, igual a gente falou, ainda funciona, o Windows 7 da máquina que meu pai usa lá em casa, lá, pô, é perigoso. E pensando aqui numa estratégia de refresh, né? Pensando em grandes parques, grandes companhias que têm mais de 3 mil equipamentos em todo parque, podemos dizer então que um autopilot, uma ligação de parque, é uma estratégia perfeita para facilitar toda essa operação, né? E não necessariamente de uma única só vez, já que estamos tendo diversas oscilações de mercado, né? Começar com uma área mais importante, depois eu faço com outro, segmentado, vocês não parem em ondas, trabalha com ondas, perfeito. Vocês entendem que o autopilot, então, acaba realmente sendo o facilitador dessa operação por um todo. Sim. Porque realmente ele acaba mexendo na infraestrutura e, hoje eu não consigo mexer no meu parque. Mas ao pouquinho aqui eu acabo fazendo uma operação. É o facilitador que o TI precisa e não sabe o que precisa. Já começa que quando você opera, agora eu vou pegar a parte técnica. Quando você opera um autopilot com Intune, você consegue trabalhar com a biblioteca de aplicativos autorizados da Microsoft. Então, são autorizados por quê? Porque estão dentro do compliance, de segurança, do nível de segurança que é permitido para atuação com essas soluções. E a Microsoft não faz isso à toa. Faz isso pensando nos usuários. Tem pouco nome pra fazer lá, né? É a Microsoft, né? Vamos colocar esse ponto, mas você vê que ela não olha só para ela, tem que olhar para os usuários. Cara, a gente atua com muitos usuários. Esse é o ponto. E essa abordagem que você falou do Intune. O Intune não é só
PCs do Windows. Não é só gerenciamento de Não é só uma coisinha básica, ele engloba mais um monte de coisa. Então, até um cara que vai utilizar um outro sistema operacional, se ele tem uma integração feita no Intune com o Autopilot ou algo que utilize de fato o Intune e as aplicações, a integração é feita da mesma forma. E antigamente segurança era um foco meio que, vamos dizer assim, exclusivo da TI, né? Somente a TI que olhava isso. Mas hoje nós temos dados sensíveis em todas as frentes, né? processos que tem brechas. Exato. Então, a gente pode dizer também que, de certo modo, o fator humano continua sendo o fator mais fraco, esse elo mais fraco dentro da operação, porque está vulnerável a um erro humano, um clique ali que pode ser realmente comprometedor, e numa porta aberta no Windows defasado, desatualizado, ele está comprometido. Cara, imagina phishing sendo atacado no XP, por exemplo. Cara, imagina a porta aberta, o salão que o cracker vai falar, nossa, estou dentro do ambiente inteiro, porque ele ultrapassou a parte de autenticação. Ele conseguiu passar o usuário, ele tá dentro do usuário. Olha a brecha. Segurança. O cara chega em Valhalla sem lutar em uma batalha. E o pior é que, assim, desde o usuário, cara mais básico, às vezes você olha pro o parque do cara, o cara tem C-Level que tá com máquina desatualizada, informação confidencial da empresa, pessoal do jurídico, e aí tu falou, o cara entra. Aí o cara com esse monte de informação, fala, agora eu cheguei no paraíso. E aí que entra o ponto. Aí o cara entra, fica quieto na dele, e ele vai de pouquinho em pouquinho rastejando. E de pouquinho em pouquinho ele vai entrando nos sistemas. E esse que é o ponto. A brecha está naquele parque que desatualizou há muito tempo. Tá desfasado. E aí o cara viu e ficou quieto. Só que um ransomware, um cracker junto, operando, ele não vai entrar e ficar ali quietinho, na onde tá a brecha dele. Porque a TI, uma hora, ela pode bater o olho e falar, olha, tem o meu parque ali, ó, que está com uma brecha. Ele vai entrando, esgueirando devagarinho, e esse é o ponto. Porque se a gente não vai fechando o ciclo, né, de segurança, a gente vai deixar tudo aberto. Sim. E aí, falando realmente no phishing de e-mails, dentro da HP, como a gente pode ajudar, facilitar essa... E aí que a gente chega na parte boa, né? Porque, não só porque eu represento HP, a gente só quando faz, vou colocar. Mostra um pouco aí pra câmera do local. Vocês são a HP, os meninos da HP e os meninos da HP, os HP Boys. 100% H. O que a HP tem de bacana, porque entra nessa área de intervenção do usuário para uma porta de entrada para você roubar os dados sensíveis de qualquer empresa. Teve, anos atrás, um ataque no Banco do Chile, que foi basicamente isso. Um vírusinho simples, que não é detectável por antivírus ou algo do tipo, ele entra abaixo do nível de BIOS. Então ele entra ali sorrateiramente, ninguém sabe que ele está ali. E a partir desse momento, quando você dá o primeiro boot na máquina, ele é inserido no seu sistema. Então ele já começa a navegar ali dentro e começa a buscar informações. E aí o Banco do Chile teve um rombo gigantesco porque estava com essa parte dentro da estrutura que ele entra abaixo do firewall, abaixo do sistema operacional, abaixo da camada de antivírus, e ele consegue roubar as informações. Como que a HP mitiga isso? HP Share Start. O HP Share Start, basicamente todo mundo que tem equipamento HP, na primeira vez que dá um bootzinho, o que sobe primeiro? HP Share Start, porque ele sobe antes do sistema operacional e é a camada de BIOS. As varreduras tendo modificações, né? Exato, ele vai fazer uma varredurazinha ali, vai ver se algo foi alterado, se alguém tentou invadir. Literalmente, ele é na camada do kernel. Então ele faz uma leiturazinha ali e vê se algo foi alterado. Se algo foi alterado, aí entra outras camadas. Aí a gente tem o Share Recover, aí a gente tem o Share Sense, que aí estão recursos que agregam, porque ele vai avisar o usuário que teve uma alteração, que alguém tentou invadir de alguma forma, e aí ele faz aquele isolamento e ele tem a parte segura do Share Recovery. Então ele pega a última versão atualizada, sobe ela e fala, tá tudo bem. A ameaça foi extinguida e você não teve nenhum processo que foi... Prossiga. O pai da Luceta também fala, prossiga a vida. Tá liberado, tá tudo certo aqui, bom, vai tranquilo. E aí são N camadas e essa acho que é a mais sensível, porque abaixo do nível de BIOS é a parte mais vulnerável de qualquer sistema. Então, você ter um recurso que é nativo da máquina, você não tem subscrição,
você não tem licenciamento, a partir do momento que você comprou um equipamento HP, ele vai com Sure Start nativo e isso você tem para sempre. Então, daqui a 3 anos vai expirar a garantia do meu equipamento e aí eu não sei se eu consigo trocar imediatamente. Cara, o Sure Start está com você para sempre ali. O lobinho do Off Security vai te acompanhar do começo ao fim. Não só o Sure Start, mas como o Paulinho falou também da parte de phishing. Eu recebi. Eu tenho meu querido funcionário que ele vê um e-mail de um domínio que tá meio suspeito, mas eu vou clicar só para ver se realmente vai dar alguma coisa. E aí ele entra através do phishing por e-mail, às vezes um site, e ele ajuda justamente por isso. Ele cria uma falsa janela, uma sala falsa, digamos assim, onde ele prende O famoso Sure Click. como o clique, exato. Ele prende ali o invasor dentro de uma sala falsa. Tipo sandbox. Exatamente. E a gente entende como se ele tivesse conseguido acessar sua máquina. A cabeça do malware ali, ok, a tarefa foi cumprida. Mas vai um monte de informação. O mais legal que o Douglas Darius tem exposto. StarClick mesmo, ele é uma solução que você iniciou o Windows, todas elas, né? Mas, por exemplo, você abre um PDF, ele já mostra uma tela azul com o Oversecurity advogado, ele realmente destaca que você está protegido. Sim. E isso, muitas vezes, o usuário nem percebe. Ele é simplório ali, ele mostra realmente bem, uma forma sutil. Ele não tá ali pra atrapalhar, Exato, pra agregar. exatamente. Isso é muito legal. E falamos aqui de algumas soluções, né? E muitas vezes os usuários ou não sabem, não utilizam, acabam ignorando. Sim. E, querendo ou não, é o custo de não fazer nada, né? Você ter essas soluções em mãos, você poder investir nelas, é o que faz você ter o diferencial, sair na frente e se destacar dos demais. É inevitável isso. E qual que é o custo de não fazer nada, né? Qual que é o custo de você não se inovar? Imagina, vou ficar um dia parado. Quanto isso não pode impactar financeiramente? Sim. Um banco, Sistema parado, quanto de gastos vai gerar, quanto que eu vou ficar parado. Tem toda essa questão, porque você pensa, não é só, olha, eu vou colocar uma verba para aprimorar meu ambiente, melhorar ponto, mas você tem que ter essa visão de e se aconteceu? Porque o se você está pensando no se, já tem um problema. Você já pode estar com um perigo aí, porque assim, a gente está sempre vulnerável. E a gente tem que estar sempre pronto para a gente estar seguro. e querendo ou não, né? Quem sai na frente se destaca, vira referência, né? Então, eu me protegi, eu inovei, peguei equipamentos de última geração, estou atualizados. Seu concorrente com certeza vai buscar fazer o mesmo. Então, é inevitável, né? Bom, senhores, foi um prazer estar aqui com vocês. Um ótimo papo, muito legal mesmo. Fico feliz de ter tido essa troca. Agradeço a presença de todos. Querem dar uma consideração final? Falar em que tecnologia é a nossa praia, falei, Pê. Eu acho que é muito interessante porque a gente pensa, pra gente que é nerd, gosta de tecnologia, é muito interessante, mas quando a gente vê com maturidade essa ponta, você vê que engloba tantos processos, tantas organizações, infraestrutura, cara, envolve tudo. E como tudo tá ligado. Às vezes parece que não, mas tudo tá agindo. Tudo tá conectado, tudo tá conectado. Esse que é o ponto. Então a gente tem que ter essa visão. Sabe? A gente tem que olhar para a tecnologia, olhar para essas evoluções, soluções, cara, HP, Microsoft, tudo isso serve para aprimorar, facilitar e deixar a gente, sabe, operacional e seguro. A tecnologia tá aí e não volta mais para trás. Se você não se atualizar, Uma consideração final. Agradecer, também. Adicionar sobre o filtro, a gente tem que cuidar, zero e os, tá bom? É muito cuidar. Passa despercebido. se for comprar algum equipamento, procure sempre pelo HP ou Security, DigitalWorks. Exato, sempre bom lembrar. Na Digital Work nós conseguimos oferecer tudo isso. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi mais um PodWCast. Não se esqueçam de nos seguir, ativar o sininho, clicar no compartilhar e até a próxima.